Então, eu tenho 1/3 do patrimônio particular para Jorge, 1/3 do patrimônio particular para Maraísa, e o 1/3 que seria de Mateus, eu vou dividir igualmente entre Gustavo. 1/6 para cada. Tudo bem? Tranquilo? Fácil, né? Só vai ser complicado na hora que fizer as contas, porque eu coloquei números péssimos para fazer as contas, mas na prova eu juro para vocês que eu vou colocar um número redondinho. Não, eu vou fazer o meu melhor para colocar um número redondinho. Se tiver uma quebrada aí é porque passou. 1.200.000. Aí fica mais bonitinho. Não, teria que ser um múltiplo de 3 quando é para dividir 1/3 e tal. Mas eu juro que eu vou fazer o meu melhor na prova. Mas 1.200.000 é depois. No caso suposto, você não lembra disso? O senhor aceita a resposta assim? O quê? Então, tipo, a gente colocar 1/3 assim, 1/6 assim. Desde que você identifique 1/3 do patrimônio comum e Não, porque assim, por exemplo, se eu fazer a conta de 1/4 do patrimônio comum, 1/6 do patrimônio particular, para somar e dar o resultado final, é mais difícil, entendeu? Eu acho que o menos que eu fazer melhor, porque não é. Pessoal, continuando. Tá? Então, nós vimos aqui como é a ordem de vocação hereditária. Que coloca, em primeiro lugar, descendentes, em segundo lugar, ascendentes, em terceiro lugar, cônjuge ou companheiro, ressalvando a possibilidade de concorrência sucessória do cônjuge ou companheiro com descendentes e ascendentes, e em quarto lugar, os colaterais. Tudo bem até aí? Tranquilo, muito fácil. Qual é o problema? O problema é que essa ordem de vocação hereditária, que desde a aula passada eu venho falando para vocês o quê? Que é uma construção política, né? É fruto de opções políticas, é uma ordem de vocação hereditária que, com muito poucas modificações, é a mesma há milênios. É a mesma desde determinado período do direito romano. Aí eu pergunto para vocês, um negócio que tem milênios de existência, tem uma grande ou uma pequena chance de ser anacrônico atualmente? Uma chance considerável, inclusive porque nós temos uma única ordem de vocação hereditária, o artigo 1829, que deve servir para regulamentar todas as sucessões possíveis, independentemente do fato de que nós temos diversas relações particulares, né, diferentes. As pessoas vivem de forma muito específica, não necessariamente conforme aquele modelo pensado pelo Código. E aí eu pergunto para vocês, qual foi o modelo de família que o Código levou em consideração para desenvolver o artigo 1829, inciso 1 do Código Civil? Família, entre aspas, tradicional, que significa o quê, Edilene? Família monogâmica. Heterossexual. Família monogâmica, indissolúvel. Porque, vamos lembrar, o projeto de código é anterior à emenda e depois à lei do divórcio, que é de 77, o código começou a ser gestado em 69 e foi mandado para o Congresso Nacional 74, 75. Então é anterior à lei do divórcio. Família heterossexual, monogâmica, indissolúvel, fundada em quê? Fundada em quê? Casamento. Casamento. Patriarcal, ok? Fundada em biologia também. Principalmente em biologia e em casamento. Por que eu estou falando isso? Porque é um modelo de família que, à época que o código foi pensado, de fato era o único. Só que quando o código foi colocado, foi aprovado, né, e passou a vigorar, já não era mais um. Aí vamos lembrar, tinha uma regra específica para a união estável, que era tão ruim que foi o quê? Declarada inconstitucional. Só que, para a união estável e para outros modelos de família, aplicar essas regras que a gente veio estudando até agora é ok. Por quê? Porque, querendo ou não, há certa analogia entre esses modelos de família. A gente consegue aplicar de forma análoga as regras do casamento para as regras da união estável, as regras sucessórias, pelo menos. A gente consegue, isso aqui foi pensado para uma família heterossexual. Afinal de contas, famílias formadas por pessoas do mesmo sexo, na época que o código passou a vigorar, nem existiam juridicamente, era inexistente, né? 20 anos atrás. Mas, quando elas passaram a ser reconhecidas pelo direito, a gente consegue aplicar para uma família formada por duas pessoas do mesmo sexo as regras de vocação hereditária. Qual é o problema? O problema é que nem todas as famílias
se encaixam nesse modelo análogo. Né? Nem todas as famílias se encaixam nesse modelo análogo. Então tem alguns problemas aqui que eu queria chamar a atenção para vocês. Por exemplo, lá em famílias, a gente entende que, em alguns casos, o enteado pode colocar no seu próprio nome, acrescentar o seu nome e o sobrenome do padrasto ou da madrasta. Em outros casos, o padrasto ou a madrasta pode ser compelido a pagar alimentos para o enteado. Mas não tem vínculo sucessório algum. Só vai ter vínculo sucessório entre enteado e padrasto se ficar demonstrada parentalidade socioafetiva. Qual é o problema? Aí não vai ser padrasto. Aí deixa de ser padrasto, passa a ser pai, socioafetivo. Então, esse parentesco por afinidade é completamente irrelevante para o vínculo sucessório. Embora, para vínculo de direito de família, acabei de mencionar o quê? Tem alguns reconhecimentos. Outra coisa, poliamor. Direito brasileiro, Brasil 2022, Congresso que foi eleito. Qual é a chance de avançar em temas de poliamor? É menos do que zero. Hoje eu estava orientando um TCC, e a minha orientanda falou do Estatuto das Famílias, redação elaborada pelos membros do IBDFAM. Aí eu falei para ela, Sara, com esse congresso aí que foi eleito, qual é a chance desse estatuto caminhar? Aí ela deu risada e falou, Brasil 2022. Né? Mas, e para além disso, qual é a possibilidade disso ser reconhecido pelo judiciário? Afinal de contas, não foi o Congresso Nacional que reconheceu a existência do casamento e da união estável entre pessoas do mesmo sexo. Qual é a chance de um judiciário avançar nesse sentido? Melhor que o do Congresso. Praticamente zero. Por quê? Porque, entre outras coisas, o próprio Supremo Tribunal Federal é muito refratário à ideia de um casamento fora, de uma família fora da lógica monogâmica. Então, as várias e recentes decisões sobre, por exemplo, direitos ou falta de direitos do concubinato, né, da amante, deixam isso muito claro, que o Supremo Tribunal Federal entende a monogamia, a família monogâmica e formada por duas pessoas apenas, como um padrão brasileiro, ok? E também porque, muito recentemente, em 2019, se não me engano, ou 2018, o Conselho Nacional de Justiça proibiu, a partir de um pedido de providências, isso vocês viram em famílias, que fossem lavradas escrituras públicas de famílias poliafetivas. Né? Houve casos rumorosos de trisais, etc., que compareciam ao cartório e pediam para lavrar a escritura se reconhecendo como trisais. Uma associação, aquela que não deve ser nomeada, foi ao CNJ pedindo para proibir os tabeliães de lavrar esse tipo de escritura pública, e o Conselho Nacional de Justiça proibiu. O que, para mim, é a mais constrangedora de todas as decisões do CNJ desde que passou a existir. Por quê? Porque o CNJ virou e falou assim, olha, vocês se entendem como uma família, vocês se veem como uma família, vocês se tratam como uma família, vocês são reconhecidos no meio em que transitam como família, e vocês não podem chegar no cartório e declarar o que vocês são. Não deixa de ser, só não é reconhecido. Então, é esse tipo de coisa, né? Então, se a gente não tem nem possibilidade de reconhecer, né, famílias poliafetivas, quanto mais de pensar em direitos sucessórios relacionados a isso. Então, eu tenho pena, por exemplo, do Arthur Urso, das 8 esposas. Ou melhor, eu tenho pena das esposas. Que é um exemplo, claro, mais absurdo, mas nada impede que haja exemplos de poliamor. Oi? Oi? Eu também que está fazendo verdade domesticada. É verdade. Mas ele tinha mais de uma esposa? Ele tinha Eu sei. 4, acho que umas 4 esposas e 30 e tantos filhos. Não era 40 e poucos filhos, não? Ah, da última vez que eu soube era 30 e... Não sei. Pessoal, outra coisa. Existem outros vínculos. A gente conversou na semana passada que como critérios da ordem de vocação hereditária, a gente tem tanto teoria da vontade do morto, quem o morto iria querer que recebesse sua herança, quanto teoria da
de deveres, né? Pessoas com quem ele tinha certos deveres de solidariedade, etc. E, portanto, o código deveria observar esses critérios. E aí qual é o problema? Que nem todas as relações de afeto e solidariedade, ou seja, nem todas as pessoas que o morto iria querer que recebessem diferença. E nem todas as pessoas que o morto tinha alguns deveres para com essas pessoas estão nessa lista do artigo 229. E, inclusive, isso pode gerar algumas distorções. Vou dar um exemplo. Marta não tem descendentes, Marta não tem ascendentes, Marta já é viúva. Marta vive em Salvador, vive em Barreiras, vamos valorizar a cidade. Né? Marta vive em Barreiras e ela mora próximo de Iron, que leva ela para consultas médicas, porque ela tem dificuldade de se locomover. Marta todos os dias vai para casa da Vânia para focar e tomar cerveja. Né? São muito próximas, muito amigas. E Marta é auxiliada por Larissa todos os dias, que Larissa que faz as compras, faz a comida e tudo mais. Ok? Marta tem um sobrinho que mora em São Paulo. Sobrinho neto que mora em São Paulo, Matheus. Que nunca falou com ela, não quer saber dela. Marta, precisando de auxílio, liga para ele e fala: Matheus, eu não estou dando conta de morar sozinha, posso ir morar com você? Não. É que está sendo gravado, eu não vou xingar. Tá? O que acontece? Marta morreu sem deixar testamento, como a absoluta maioria dos brasileiros. Iron não vai receber nada, Vânia não vai receber nada, Larissa não vai receber nada, Matheus vai receber tudo. E Matheus vai ficar mais feliz com a morte do que as pessoas próximas a ela, que tinham afeto e solidariedade com ela. E que, para a lei, são completamente irrelevantes. Percebe? Então, esse tipo de coisa que chama atenção. Também a gente tem os princípios da preferência de classes e princípios das preferências de graus, que são muito rígidos. Qual é a lógica? Herdeiros de classe mais próxima excluem de classe mais remota, herdeiros de grau mais próximo excluem herdeiros de classe de grau mais remoto. Qual é o problema disso? O problema disso é que muitas vezes quem vai herdar tudo é um filho já inserido no mercado de trabalho, já com patrimônio próprio, em prejuízo, por exemplo, de um pai idoso que não tem onde morar, não tem imóvel próprio, por exemplo. E isso viola, inclusive, o mandamento constitucional, porque a gente tem lá expresso na Constituição. Tudo bem, é dever dos pais cuidar dos filhos, mas é dever dos filhos amparar os pais na velhice. Mas os pais na velhice, para fins de ordem de vocação hereditária, são um nada se houver filhos, ainda que esses filhos tenham patrimônio próprio, vida própria e tudo mais. Vulnerabilidade de acidentes idosos. E isso daqui, para mim, é surreal. Porque é muito comum, em determinados centros urbanos e tudo mais, pessoas que tiveram seus próprios filhos, dois irmãos que tiveram seus próprios filhos, mas que na velhice passam a morar juntos. Para quê? Para quê? Para ter um apoio, ter um auxílio, ter alguém que ajude, ter uma companhia mínima. Ninguém quer o pai velho ou a mãe velha em casa. O pai velho e a mãe velha vai morar com quem? Com o irmão. Então, por exemplo, tanto na minha família paterna quanto na minha família materna, está cheio de situações assim. De irmãs que tiveram seus próprios filhos, mas que na velhice moram juntos. Dois irmãos moram juntos. O que é que acontece? Um dos dois morre, a herança vai para quem? Toda dos próprios descendentes. Dos próprios descendentes. E aquele irmão que sobreviveu? É um nada. Eu não posso nem dizer, querer fazer uma analogia com união estável, por exemplo, para dar algum direito sucessório. Por quê? Porque irmão não pode fazer união estável com irmão. É impedimento matrimonial. Se tem impedimento matrimonial, não cabe união estável. Ou seja, um irmão que passou os últimos momentos da vida com o outro, para fins sucessórios é um nada. Então, vamos ver aqui. Chitãozinho e Chororó são irmãos e moram juntos há quase 20 anos, em um apartamento que é de Chororó. Chitãozinho nunca teve filhos e não teve a oportunidade de construir patrimônio.
Chororó teve uma filha, Sandy, que é cantora de muito sucesso, além de casada com Lucas, um empresário musical bem sucedido. Sandy mora distante, não vê o pai há mais de 20 anos, há mais de 10 anos, e eles não têm contato constante, embora se falem nos dias comemorativos. Sandy tem um filho de 5 anos de idade, Theo, eu procurei saber. Theo, Chororó morreu sem deixar testamento. Quem é que vai receber essa de Chororó? Quem é que vai receber essa de Chororó? Theo vai receber alguma coisa? Por que não? Porque ele é mais distante que Sandy. Perfeito. E Chitãozinho vai receber alguma coisa? Por que não? Porque colateral é a classe mais distante. Sandy deseja vender o apartamento deixado pelo pai, mas Chitãozinho deseja continuar morando ali porque não tem pra onde ir. Ema. Tchau. Infelizmente. Só para vocês verem, tudo que eu estou falando tem aplicações concretas. E é isso aí. Então, como é que a gente muda isso? Só por força de reforma da lei e principalmente para a gente compreender que o juízo sucessório, ou seja, o juiz da sucessão, tem que deixar de ser la bouche de la loi. O que é que significa la bouche de la loi? A boca da lei, aquela velha ideia hermenêutica tradicional de que ao juiz compete simplesmente fazer o quê? Reproduzir a lei ao fato concreto, né? Raciocínio subjuntivo. E por que que... em praticamente todas as outras áreas do direito civil isso tem mudado. Em direito das sucessões, não. Em direito das sucessões, o juiz do inventário é um mero burocrata. Porque faz o quê? Verifica quem é que está mais próximo na fila, qual é o patrimônio, faz a operação matemática. Tô nem aí para saber se teu irmão, que era quem vivia com o outro, e tem um filho que está cagando pro pai. O juiz do inventário, isso é irrelevante. Por quê? Porque ele é um burocrata, que vai fazer o quê? Bater caído. Só lembro de Gabriela. Hã? Só lembro de Gabriela. O Quando quê? começa a falar, Gabriela. O quê? Não, os questionamentos que ela faz quando a gente tá nos encontros do Ah, grupo. tá. Tô pensando que é Gabriela, minha mulher. Gabriela mais. Mais que... Um abraço pra ela, inclusive. Alguém você queria falar alguma coisa? Eu ia falar sobre o caso de osso, se o direito de moradia não afetaria em casa. A lei se aplica exclusivamente, a lei prevê o direito real de habitação exclusivamente em favor de cônjuge ou companheiro. Há, na doutrina, clamores para que o legislador estabeleça o direito real de habitação em favor também, por exemplo, de ascendentes idosos. Inclusive eu sugeri isso na minha tese de doutoramento. Mas e também a professora Ana Luísa Nevares também fala disso nas obras dela e tal. Mas isso é clamor doutrinário. E também não existiria apenas em favor do ascendente idoso, né? Porque, por exemplo, aqui a gente tem um irmão que também não tem para onde ir. Então eu acho que isso é algo que precisa ser pensado. Em Israel tem uma lei que diz que as pessoas que viviam com o morto têm o direito de continuar morando ali, pagando aluguéis aos herdeiros. E aí, mas isso aí é um contrato de não é um contrato de locação, porque não é fruto de contrato, né, de negócio jurídico. É a lei que impõe. É a lei que impõe. Como se fosse, né? É um contrato, entre aspas, imposto pela lei. Mas a lógica é essa. Beleza? Tudo bem? Pode parar.